Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, nesse culto especial. Alguém me perguntou durante a semana, quando falávamos sobre este momento em que a igreja não estaria reunida no templo, alguns têm dúvida acerca do que é o templo e do que é a igreja. O templo é a construção, mas a igreja somos nós, a igreja são as pessoas. Então, ainda que o templo hoje praticamente esteja vazio, apenas com as pessoas que estão nos ajudando aqui na transmissão deste culto, mas a igreja está viva, a igreja está organizada e a igreja está reunida nas casas. Então, quero saudar a igreja, vós, bem como a todos os irmãos de outros ministérios que estão, porventura, também nos assistindo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de todos vocês. Nossos agradecimentos a essa equipe maravilhosa que está viabilizando a transmissão deste culto, para que essa palavra, para que esses louvores e essas orações possam chegar a qualquer lugar do mundo. Hoje, via internet, podemos alcançar a todos os lugares. E o Espírito Santo de Deus está presente nos lares, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Então, eu quero saudar a todos com muita alegria. O mundo vive seus abalos, mas as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. A igreja continua viva, forte, reunida, organizada. A igreja continua com seu olhar voltado para Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Entendendo o contexto mundial em que nós vivemos, mas entendendo a nossa realidade como cidadão dos céus. Nós temos uma outra natureza, temos uma outra cidadania, e é nessa condição de cidadãos dos céus é que nós nos reunimos nesta manhã no nome precioso de Jesus. Eu quero lhe convidar a abrir, por gentileza, o texto bíblico de Isaías, capítulo 62, que é o texto separado para a nossa reflexão nessa manhã. Isaías 62, de 1 em diante. O texto bíblico nos diz assim: por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Só até aqui. Vamos orar. Se você tem alguém aí do seu lado, ouvindo essa mensagem, esteja orando com ele, com ela. Vamos nos unir em oração neste tempo de adoração ao Senhor. Pai bendito, louvamos o teu nome, Senhor. De todo o nosso coração nós nos devotamos a ti, reconhecendo a tua presença em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque entendemos que essa palavra e este culto tem chegado a muitos lugares que talvez não alcançaríamos se estivéssemos até neste lugar físico e geográfico. Obrigado porque a tua palavra é livre. Obrigado, ó Deus, porque ainda quando Paulo se encontrava em cadeias, mas o evangelho era livre, o reino de Deus é livre, e nós proclamamos essa liberdade que agora adentra as portas, especialmente as portas dos corações e das famílias. Eu te peço nesse momento ajuda para compartilhar a tua palavra, que, ó Deus, o difícil se torne fácil, que aquilo que é incompreensível possa se tornar compreensível diante dos nossos olhos e diante do nosso coração, e que a nossa vida, diante da tua palavra, nunca mais seja a mesma. Nós entregamos este tempo ao Senhor, agradecidos
porque o Senhor é quem está conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje eu gostaria de compartilhar sobre lidando com as coisas difíceis. Esse é um texto bíblico que fala sobre um sonho de Deus para Jerusalém. Interessante você ver a forma carinhosa, até uma forma de casamento, que Deus se devota a dedicar um tempo para falar ou para chamar Jerusalém, como minha delícia, como a desposada, ou seja, como aquela que foi separada em noivado e que em breve entrará em casamento. Quando você encontra essa palavra, uma descrição profética do plano de Deus para Jerusalém, como sendo objeto de louvor na terra, como sendo um centro de adoração, em um local tipo um celeiro, a partir de onde se enviam missionários para abençoar todas as nações da terra. É uma visão profética acerca de Jerusalém. Mas quando a gente apenas contempla a beleza poética deste texto, sem nos concentrarmos na dificuldade que é para isso de fato acontecer, basta a gente olhar para a Jerusalém dos nossos dias. A Jerusalém dos nossos dias, ela está muito longe de ser aquilo que ela foi idealizada. E a gente quer tomar como ponto de partida Jerusalém, porque a nossa preocupação nesse momento não é apenas olhar para Jerusalém como algo difícil de ser conquistado, embora se tenha um sonho acerca dela. Quero pensar em Jerusalém como talvez a sua família, como talvez os seus filhos, como quem sabe a sua cidade, como quem sabe algum sonho que Deus colocou no seu coração, mas que você tem um vislumbre poético acerca do que Deus prometeu, mas quando você olha para a realidade, aquilo está tão longe, está tão difícil, parece que há uma adversidade acima das tuas forças de resistir. Assim é Jerusalém. Por exemplo, quando Josué adentrou nos limites da terra prometida e que chegou na região de Jerusalém, ele não conseguiu expulsar os habitantes ali que moravam naquela região, os jebuseus, porque eram inimigos fortes, violentos, que se levantavam contra a autoridade de Deus de uma maneira ferrenha, de maneira que Josué não conseguiu, nos seus dias, conquistar o território de Jerusalém, porque os jebuseus fincaram suas estacas ali e não permitiram que Josué e o seu exército conquistassem aquele lugar. Apenas 400 anos depois, já no reinado de Davi, então, ele fica indignado com aquela situação, e Davi era um adorador, e eu acredito que estou falando a adoradores, eu acredito que estou falando a homens e mulheres de oração, eu acredito que estou falando a pessoas cuja estirpe seja, de fato, de se posicionar diante das coisas difíceis, e que ainda que num determinado tempo, essas adversidades não tenham caído diante de alguma resistência, mas eu estou falando a pessoas resistentes, eu estou falando a homens e mulheres de verdade do Senhor, que tem um posicionamento descrito nesse texto de Isaías 62, para que então estas coisas difíceis, a Jerusalém que é difícil de ser conquistada, que só se conquista 400 anos depois, a força de um adorador e a força de uma visão perseverante, mas ainda foi uma conquista física, ainda não é uma conquista espiritual, porque a luta espiritual se processa. Mas, amado, talvez você esteja lidando exatamente com situações assim. E esse texto bíblico, de alguma forma, nos apresenta algumas ferramentas, porque eu desejo de todo o meu coração, como pastor, eu tenho ouvido o clamor, e eu tenho visto as lágrimas de mães que me procuram, de pais desesperados, de famílias que já não têm mais direção do que fazer, de como agir, de como decidir, finanças totalmente estraçalhadas, situações e contextos que não se conseguem vencer. É a Jerusalém, difícil de ser conquistada, mas há um sonho e há uma visão, e nós estamos firmes nesta visão. Havemos de ver filhos, havemos de ver famílias, havemos de ver cidade e uma nação nessa visão. Minha delícia. Foi assim, era assim que Deus via Jerusalém. Não olhava o tempo de rebeldia e de resistência, mas ele se mantinha firme numa visão. Jerusalém um dia será chamada minha delícia, terei prazer nela. Você talvez, pai, por mais que seja pai, não consegue ver essa realidade no seu próprio filho.
Você não consegue se deleitar nele ou nela. Você não consegue dizer, você é a minha delícia, porque talvez a mensagem que ele tenha passado, mais tem ferido o seu coração por causa das negativas, por causa da rebeldia, por causa do pecado, daquilo que vai maculando a nossa alma, e a gente não consegue enxergar minha delícia. Desposada, casamento, aliança, terei prazer em ti. Eu quero, por meio dessa palavra, enxertar uma visão no seu coração, para que você não se desanime, e para que você não substitua a visão profética que Deus tem lhe dado, por coisa alguma do ponto de vista circunstancial ou momentâneo. Que essa visão continue tão firme, constante, para que um dia ela possa se cumprir na sua vida. E há algumas ferramentas e alguns segredos que Deus então nos confia, para que então essa nossa Jerusalém, esse nosso contexto de que estamos falando nessa manhã, possa ser conquistado, possa ser subjugado e ficar debaixo da sua autoridade. Há 2 versículos especialmente sobre os quais gostaria de chamar a atenção. Os versículos 6 e 7. A palavra diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Amém? Posso ouvir um amém? Estou ouvindo com os ouvidos da fé, você falando amém no lugar onde você está, ouvindo a palavra de Deus e no seu coração dizendo amém, eu creio. Amados, para que este algo difícil possa ser subjugado, em primeiro lugar, você precisa compreender que Isaías está falando de uma vida de oração, mas é para além de uma vida de oração. Este ensino não diz respeito apenas a uma atitude de oração, mas tem a ver com uma postura. Porque a postura que nós temos, vamos levar para a vida de oração, como vamos levar para qualquer segmento da nossa vida. Mas é importante que você compreenda estes elementos. Em primeiro lugar, você precisa ter uma postura vigilante. Essa é a linguagem que nós entendemos acerca do que Isaías está nos ensinando. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Pus guardas. É uma linguagem profética. Ele não está colocando literalmente guardas em cima dos muros de Jerusalém. Você vai para Jerusalém hoje, seus muros estão bem posicionados, mas você não encontra ninguém posicionado sobre os muros. Mas a linguagem é profética. Nas casas, nos lugares, no trânsito, em todas as partes, Deus levanta pessoas com espírito vigilante. E eu sei que estou hoje falando a uma multidão, e essa mensagem há de chegar a outros lugares, porque Deus está despertando o espírito de pessoas vigilantes, que estarão almoçando, mas estarão vigilantes, que estarão trabalhando nos lugares mais variados do mundo, mas eles se manterão firmes, com os olhos em Deus, com a visão espiritual aguçada, não se distrairão, não se perderão por palavras, por contextos, por vírus, por doenças, não perderão a atenção e não perderão a consciência de que Deus despertou os seus espíritos para serem colocados como guardas nos muros de Jerusalém. E agora eu te pergunto, qual é a tua Jerusalém? Tua Jerusalém é a tua família. Por exemplo, todos os dias, faça sol, faça chuva, seja de manhã ou seja à noite, seja num tempo agradável ou num tempo não tão favorável, o espírito da vigilância, para colocar diante de Deus o nosso casamento, para colocar diante de Deus a nossa família. E na medida em que você vai abrindo como uma cunha que se dispõe a orar pela sua casa, Deus vai acrescentando e vai acrescentando, porque Deus há de trazer um grande avivamento, mas Ele precisa, e quando eu falo precisa, Deus é onipotente, na pessoa dele Ele não necessita de nada, mas nessa aliança com o homem, de uma vez que Ele entregou a terra aos filhos dos homens, então há necessidade de que nós entendamos e sejamos despertados pelo espírito da vigilância, que é colocada por Deus
sobre os muros daquilo que precisa ser conquistado. Pus guardas. A visão é essa. O guarda era colocado sobre os muros e ele ficava atento, ele não dormia. Quando tinha que descansar, outra pessoa vinha e se colocava no seu lugar, mas 24 horas eles estavam posicionados, percebendo se porventura se achegava algum exército inimigo. Hoje nós estamos cercados de inimigos. Hoje nós somos bombardeados pela internet todos os dias. As imagens, por exemplo, de pornografia, podem chegar nos grupos dos amigos de trabalho, isso quase que todos os dias ou quase que toda hora. Nós temos muitos inimigos. Nós temos hoje enfrentado a diversidade de vírus que mundialmente tem abalado muitas pessoas. São inimigos. Mas Deus está despertando o seu espírito nesta manhã e está colocando uma semente para que você se posicione como um guarda, que se coloca sobre o muro da sua casa e que contempla, quando porventura a depressão, a solidão, a tristeza, o desânimo, o inimigo pessoa, o inimigo espírito, o inimigo economia, o inimigo cultura, o inimigo seja que nome venhamos a dar, mas sobre a tua Jerusalém, há necessidade de que guardas sejam posicionados. E você é esse guarda, é essa pessoa a quem Deus tem despertado o espírito para compreender que algo de tremendo e de extraordinário vai acontecer, se você não esmorecer e se você não perder o senso de vigilância. Então, em primeiro lugar, uma postura vigilante. Em segundo lugar, uma postura perseverante. Em primeiro lugar, a vigilância é se colocar sobre o muro para perceber, ter discernimento espiritual e não se distrair por nada. Mas em segundo lugar, uma postura perseverante. Olha só o que o texto bíblico diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda a noite. É uma postura perseverante. Todo dia e toda noite jamais se calarão. Todo dia e toda noite jamais se calarão. Acredito que você está se lembrando da visão que Isaías está tendo, que é de um guarda posicionado. E ele não pode cochilar. Por isso é durante o dia e durante a noite. Nós queremos louvar a Deus porque vivemos como igreja. E como igreja, mas uma igreja ainda constituída de gente, de carne e osso, como eu e você, que talvez não tenhamos essa condição física de nos posicionarmos exatamente dessa forma como o texto bíblico diz, mas é para isso que nós contamos com nossos irmãos. Melhor é serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Então, nessa hora, eu quero que essa palavra gere um espírito de parceria, para que esta visão do dia e da noite, que não poderá ser cumprida apenas a partir de uma única pessoa de carne e osso, ou falível como nós, mas eu quero começar a compreender que quando Jesus separou os seus 12 discípulos, Ele os enviou de 2 em 2, para que um estivesse vigilante durante o dia, e o outro pudesse estar vigilante durante a noite. Mas isso não é apenas do ponto de vista da cronologia, isto talvez seja do ponto de vista também dos nossos ânimos. O dia e a noite pode representar o momento em que estou ávido para buscar a Deus, mas a noite pode representar o momento onde eu experimento o abatimento, o desânimo. Mas a Bíblia diz que onde houver dois ou mais, Ele está presente. E quando há dois, se um cair, o outro o levanta. Melhor é serem dois do que um, porque se um fraquejar, ou se um experimentar a noite, aquele que está no dia do ânimo ou do fervor, poderá ajudar quem precisa. Mas de uma forma ou de outra, nós estamos proclamando, nós estamos profetizando que aquilo que Jesus fez nos seus dias, separou os seus discípulos e os enviou de 2 em 2. Separou 70 discípulos e os enviou de 2 em 2. Parceria, unidade espiritual,
eu proclamo nesta manhã, para que em nome do Senhor Jesus, o discernimento e o azeite se mantenham no lugar alto, para que não venhamos a permitir na nossa vida alguma sombra de noite ou de desânimo, onde de alguma forma venhamos a permitir que se instaure em nós algum espírito de apostasia. Apostatar significa separar. A Bíblia diz que viveremos um tempo de apostasia, e que será um tempo de separação e de esfriamento espiritual. A palavra também diz, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Trabalhamos enquanto é dia, porque a noite vem em que não podemos trabalhar. E infelizmente, por negligência de oração, a noite chegou, infelizmente, a muitos países do mundo. Lugares que foram berço do Evangelho, onde avivamentos extraordinários aconteceram, mas a noite chegou para eles. Igrejas fechadas, não por conta de um momento como esse, mas as igrejas fechadas porque não há ânimo. Eles estão na noite sombria do desânimo. Eles se refugiaram em outros valores, mas não há desejo de orar, não há desejo de cultuar, não há desejo de buscar a Deus. E esse texto bíblico está nos chamando para isso. É uma oração perseverante, dia e noite, na noite das nações, na noite das famílias, na noite da nossa cidade. Quem sabe alguém não se levanta, e certamente se levantará na noite cronológica, mas para ele será dia espiritual. Nas madrugadas em que ninguém vê coisa alguma, mas tochas estarão acesas durante o dia, em nome de Jesus, para proclamar o que Deus quer que seja feito. E eu proclamo esse Espírito sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus, para que noite e dia jamais se calem, para que noite e dia a voz profética não seja calada, a palavra pastoral não seja calada, a palavra do pai não seja calada, a palavra da mãe não seja calada, em nome de Jesus, porque os ouvidos estão se fechando para pastor, para a autoridade espiritual, para os pais, mas essas vozes não se calarão diante de Deus. E Deus que penetra os corações mais distantes e mais sombrios, há de despertar até mesmo aqueles que se encontram nas covas do desânimo e do esfriamento espiritual. Mas há necessidade que os profetas não se calem diante de Deus, e você está sendo chamado para essa postura nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. No versículo 6, a palavra ainda nos traz um outro elemento e uma outra ferramenta. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão, vós, os que fareis lembrado o Senhor, os que fareis lembrado o Senhor. É uma oração fundamentada na aliança. É uma oração e é uma postura fundamentada na aliança. Parece meio estranho a gente usar essa expressão, eu vou lembrar a Deus de alguma coisa, como se Deus pudesse se esquecer de alguma coisa. Mas essa é uma força de expressão para uma condição de aliança. Se você perceber que essa palavra foi usada para Noé, por exemplo, quando Noé estava na arca, 40 dias e 40 noites, caindo uma chuva torrencial, e Noé ficou com a sua família e com todos os animais por um ano completo. Mas há um determinado momento em que a palavra de Deus diz que Deus se lembrou de Noé. O que é isso? Porventura Deus havia se esquecido? A única família que estava ali, o único barco, a única embarcação sobre toda a terra, ali, poderia Deus se esquecer de Noé? Mas essa é uma expressão, Deus se lembrou de Noé. Por que dessa palavra? Porque a aliança que Deus tinha com Noé, a aliança que Deus tinha com a humanidade, fez com que Deus se lembrasse. Não é uma lembrança semelhante à lembrança humana, mas é uma lembrança de aliança. É quando nós temos a ousadia e a intrepidez de respeitosamente
lembrar que estamos em aliança com Deus, e então nesse momento tomamos a palavra, a aliança. Por exemplo, Jesus no final, quando ele se despediu dos discípulos, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é uma palavra de aliança. Deus não se esqueceu disso. O problema é que nós nos esquecemos. Mas quando nós reavivamos ou refrescamos a nossa própria memória e trazemos essa palavra de aliança diante de Deus, como Elias fez: Deus, estou aqui no monte e o Senhor disse que se o povo se arrependesse, o Senhor mandaria chuva. Então, ó Deus, olha a tua palavra. Senhor, eu te faço lembrar a tua palavra, ou seja, eu te faço lembrar a tua aliança para conosco. E uma palavra baseada numa aliança de Deus com o homem, ela não pode cair por terra, ela não pode ser esquecida, e ela não deixará de ser cumprida. Mas eu te pergunto nessa manhã, será que o Deus que se lembra certamente das alianças, isso é ponto pacífico? Mas a pergunta é: você se lembra das alianças? Você tem refrescado a sua memória? Você tem renovado a sua fé com a aliança de Deus? Você tem se alimentado com essa palavra de tal maneira que essa palavra seja tão viva para você como ela é viva para Deus, tanto viva e real para você quanto ela é para Deus? E então, quando entramos numa relação de aliança com Deus, nos lembramos da aliança e fazemos Deus se lembrar da aliança, então nesta palavra de aliança, algo acontece. Eu queria que você pensasse aqui comigo o seguinte: que se teus filhos hoje estão apartados do caminho do Senhor, mas se você está em aliança com Deus, teus filhos recebem a porção desta herança através da aliança que você tem com Deus. Então é hora de você, como guarda, se posicionar sobre os muros e dizer: Pai, a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor, por isso eu te faço lembrar desta aliança, porque hoje o meu espírito é despertado para compreender esta visão. E então certamente eu me posiciono e eu apresento esta aliança diante de ti, como Isaías diante de Jerusalém, numa oração fundamentada na aliança. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, como Deus se lembrou de Abraão, como Deus se lembrou de Noé, como Deus se lembra de mim e como Deus se lembra de você. Uma postura baseada na aliança que Deus tem com o homem, em nome de Jesus. Uma postura assim e uma oração assim não podem deixar de ser respondidas. No versículo 6, a palavra de Deus ainda nos diz que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Não descanseis. Essa palavra precisa ser gravada no nosso coração. Não descanseis. O que nós encontramos hoje é um povo que para descansar. Entenda, queridos, que há tempo para todas as coisas, há tempo de trabalho e há tempo de descanso. Há tempo em que estamos agindo e há tempos que paramos para refrigerar a nossa alma. Mas o que eu quero dizer é que vivemos um tempo em que mesmo o nosso descanso físico precisa ser um descanso com discernimento. As nossas férias físicas, lícitas e que devem acontecer na nossa vida, mas não podem ser uma carta aberta, uma carta branca, para que possamos depor as nossas armas espirituais. Tenho orado para que Deus nos visite no nosso descanso. E posso lhe assegurar uma coisa, que nos momentos em que fisicamente estou descansando, mas com a mente voltada para Deus e com o coração discernindo: Pai, o que Tu queres falar à igreja, o que Tu queres falar à minha vida, e mesmo no descanso físico, eu tenho compartilhado isso com muita alegria ao seu coração,
porque entendo que no descanso físico, mesmo assim, Deus não para de falar, Deus não para de operar milagres, Deus não para de se revelar, mesmo na nossa condição limitada, muitas vezes até mesmo de fraqueza, Deus continua se movendo. E é mais ou menos essa consciência que estou desenvolvendo aqui nessa preleção, nessas poucas palavras, com um desejo enorme no meu coração, de lançar uma semente, a semente que Isaías viu, daqueles que eram colocados sobre os muros, e que tinham uma visão contínua e perseverante, e uma postura que não se deixava cansar. Isaías 40 fala que os jovens se cansam e se fatigam, aqueles que de alguma forma começam a olhar para as questões humanas e terrenas, e eles vão se desanimando no meio do caminho. Quando Isaías está falando, não descansem, ele está dizendo, não depõem as armas, mesmo na questão física do descanso ou das férias, mas ele está dizendo, mantenha-se numa postura de vigilância espiritual, de tal maneira que a sua alma continue vigorosa, de tal maneira que a sua alma continue percebendo, conectada, se comunicando com Deus. É impossível não haver um avivamento quando esta semente se torna uma verdade no coração de cada pessoa. Eu não estou te chamando para uma guerra física que nos leva à exaustão física, de tal maneira que não consigamos mais, de alguma forma, nem falar ou nem nos posicionar, porque fisicamente estamos exauridos. Não é este o chamado, mas é um chamado a uma restauração espiritual, porque o nosso espírito não se cansa, porque o nosso espírito, ele não se desconecta. Basta você olhar para a figura linda que nós temos no Apocalipse, dos 4 seres viventes, dos anjos que cercam o trono de Deus, e que constantemente e continuamente e por toda a eternidade, eles estão dizendo, santo, santo, santo. E em alguns momentos eu parei para pensar, como eles conseguem ficar tanto tempo naquela condição? É porque na realidade espiritual não há cansaço. Nós nos cansamos porque nós nos desanimamos. Nós nos cansamos, nós vamos desistindo da batalha, porque nosso corpo se enfraquece, o que é compreensível do ponto de vista físico e material. Mas o que estou proclamando nesta manhã é uma renovação de vigor espiritual, porque ainda que os jovens se cansem e se fatiguem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu creio que nós estamos entrando num tempo de renovo físico e renovo espiritual. Não importa que momento profético seja esse que estejamos vivendo. Há algumas ministrações que talvez já apregoam o fim do mundo. Eu não me preocupo muito com isso nessa hora, mas eu tenho uma preocupação, é que se é fim do mundo ou se não é fim do mundo, mas que o meu espírito esteja tão vigoroso, semelhante ao espírito de Josué e semelhante ao espírito de Caleb, que mesmo depois dos 80 anos, mas eles se consideravam firmes como há 40 anos atrás. Será que você está disposto a embraçar este escudo e a desenvolver este espírito semelhante ao que Isaías está proclamando? É uma postura que resiste ao cansaço. Não descanseis, não descanseis. E eu proclamo essa palavra para o seu espírito em nome do Senhor Jesus. Passando para o versículo 7, que é o último versículo dessa nossa reflexão, no versículo 7, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém, e a ponha por objeto de louvor na terra. Não descanseis, versículo 6, e o começo do versículo 7 diz, nem deis a ele descanso. Não descanseis e não dê a Deus descanso. Eu acredito que quando Jesus ministrou aquela palavra da viúva e do juiz iníquo,
A viúva tinha algumas adversidades ou tinha algumas necessidades. Primeiro, ela era viúva, já uma condição social debilitadora. Em segundo lugar, ela tinha uma necessidade. E em terceiro lugar, ela tinha uma necessidade que estava nas mãos do julgamento de um juiz iníquo. E a palavra de Deus nos diz, Jesus nos fala sobre essa questão e diz que apesar de ela ser viúva, apesar de ela ter uma causa e de ter alguém iníquo para julgar a sua causa, ela batia a porta desse iníquo juiz e ele não julgava. Ele se recusava a julgar a causa da viúva, e uma vez, duas vezes, três vezes, mas ela batia aquela porta perseverantemente, contundentemente, todos os dias, e por conta da importunação, o juiz iníquo uma vez disse: olha, ainda que eu não temo a Deus, e não temo aos homens, e não respeito aos homens, mas por causa da importunação, eu vou atender essa viúva. Então Jesus usa essa ilustração. Ora, se esse homem é iníquo, se a viúva tem uma necessidade, e se ela é viúva, mas ela conseguiu pela importunação, mesmo diante de um juiz iníquo, quanto mais um Deus cheio de amor, e cheio de bondade, e cheio de graça. Depressa não fará a justiça, depressa não atenderá, depressa não responderá. Mas o final dessa passagem nos chama a atenção. Mas porventura, quando o Senhor vier, achará fé na terra? Essa é a palavra. Talvez esse seja o momento para a gente compreender o que Isaías está dizendo. Não descanse e não dê a ele descanso. Olha para a viúva, que não deu descanso a um juiz iníquo. E recebeu. Mas nós não estamos diante de um juiz iníquo. Nós estamos diante de um Deus cheio de graça. Mas estamos sim, também diante de uma Jerusalém difícil de ser conquistada, que demanda uma perseverança e insistência hoje, amanhã, depois e depois. Então Deus está nos chamando nesta manhã: não descanse e não dê a ele descanso, até que Deus possa trazer a resposta da oração que precisa ser respondida no nome do Senhor Jesus. Há um exemplo interessante de um homem de Deus no passado, George Miller. Ele foi um homem que cuidou de muitas crianças, um homem conhecido pelo orfanato, e muitos orfanatos e muitas crianças que foram atendidas nos seus dias. E em muitas ocasiões, ele não tinha o que comer e não tinha o que dar para os seus filhos, para os seus órfãos. Mas todos os dias ele orava. E há no seu registro da sua biografia, de que ele tem mais de 3.000 orações específicas respondidas. Mais de 3.000 orações específicas, anotadas. Coisas que ele precisava para ele, para a família, para os órfãos, e ele orava. Mais de 3.000 orações específicas. Mas é interessante que ele tinha 2 amigos, por quem ele orou a vida toda para a conversão desses amigos. E esses amigos não se convertiam, mas ele perseverou até o último dia da sua vida. Ele partiu e não viu a conversão desses 2 amigos, mas no dia da sua morte, um desses amigos se converteu. E no dia em que ele foi sepultado, o segundo amigo se converteu. Será que isso não é uma inspiração para mim e para você? Ou talvez estejamos enquadrados naquela parte final da parábola da viúva e do juiz iníquo. Ela perseverou e pediu, e o juiz iníquo, pela importunação, respondeu. E Deus está dizendo: eu não sou iníquo, eu não sou um juiz iníquo, mas o que falta é fé. Quando porventura o Senhor vier, encontrará esse tipo de fé que importuna a Deus, conforme Isaías 62 está dizendo: não descanse
e não dê a ele descanso. Senhor, lembra-te da aliança. Quando ele vem a nós, nesse tempo dessa geração, ele encontra fé. George Miller não pôde ver com seus olhos físicos, mas certamente com os olhos espirituais. Ele contemplou que um dia seus 2 amigos se converteriam, um homem com mais de 3.000 orações respondidas, certamente não seria decepcionado no último momento da sua história. É tempo de buscar ao Senhor. Mas em último lugar, no versículo 7, ainda finalzinho do versículo 7, a palavra de Deus nos diz: nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém, e a ponha por objeto de louvor na terra. Aí onde você está, você vai dizer, até que, e você vai repetir novamente, até que. Você vai se posicionar, não até que venha o seu cansaço. Você vai se posicionar até que aquilo pelo qual você tem devotado a sua vida possa se tornar uma realidade. Até que. Jesus, quando partiu, ascendeu aos céus, ele pediu para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Até que a conversão se manifeste. Até que a família seja restaurada. Até que o avivamento venha. Elias subiu ao monte para pedir chuva. E não veio da primeira vez, nem da segunda, nem da quinta, nem da sexta, mas da 7ª vez, uma pequenina mão, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas ele orou, até que. Essas 2 palavrinhas, elas devem fazer parte da sua vida. E até que Jerusalém seja restabelecida. Nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém, e a ponha por objeto de louvor na terra. Se você compreendeu que para essa Jerusalém ser restabelecida e ser colocada por objeto de louvor na terra, se você compreendeu que essa Jerusalém representa algo físico, literal, mas também representam as coisas difíceis da nossa vida, então quero fechar essa palavra dizendo que você vai perseverar nessa postura, até que as cadeias sejam quebradas, os grilhões sejam removidos, e até que Deus estabeleça e honre o seu clamor, honre o seu posicionamento, não apenas de oração, mas honre o seu posicionamento de postura, de identidade, para que essa identidade possa gerar um nível de oração e um nível de postura espiritual semelhante ao que se requer para as coisas difíceis da nossa vida. Eu quero que você feche seus olhos nessa hora e me acompanhe nesta oração, porque eu creio que Deus está nos visitando. Eu sei que Ele habita em nós. Não me entenda mal quando eu digo visitação, porque eu sei que Deus habita em nós. Ele não nos visita apenas, mas Ele habita no nosso meio. Mas uma visitação é no sentido de uma palavra especial que desperta o nosso espírito para uma nova postura. Eu oro agora para que seu coração seja confortado e seja avivado, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, Senhor, quando nossos corações se devotam a esta palavra, que nos chama, não apenas a uma vida de oração, mas a uma postura diante de Ti e diante da sociedade, uma postura diferenciada, uma postura espiritual e uma postura profética. Nós nos posicionamos como voz que clama no deserto de outras pessoas. Nós nos levantamos agora como voz
que clama nos presídios, que clama agora nos hospitais, como uma voz que se manifesta nos desertos da alma, mesmo daqueles que talvez confortavelmente estejam nos ouvindo, mas se encontram em desertos de alma, desertos de ânimo, desertos de visão, desertos de relacionamento contigo, porque estão distantes deste relacionamento. Pai, eu proclamo nesta hora, em nome do Senhor Jesus, que o espírito de cada um possa ser levantado, onde quer que essa palavra esteja chegando, no nome precioso de Jesus, para que todos aqueles a quem o Senhor está agora despertando o espírito, sejam colocados sobre seus muros, os muros da sua Jerusalém, da sua realidade, com essa postura perseverante, que não se cansa, que não se desanima, que não perde a visão, que não perde a postura, que não se distrai, porque é um chamado para sermos guardas sobre os muros. Quero orar agora por estes pais que estão preocupados com as filhas, com os filhos, e eu chamo agora em nome de Jesus para que eles se coloquem também sobre os muros das suas casas, sobre os muros dos seus filhos, e os revistam com as orações, com o conselho, com o amor, com a presença, com o discernimento espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Senhor querido, nós nos colocamos nesta hora diante de Ti, e eu chamo agora para a salvação este que nos ouve, este que está ouvindo a palavra e entende que precisa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nesta hora, Jesus, entra neste coração amargurado, quebra estas cadeias espirituais. Eu ordeno agora que todo espírito de incredulidade, de religiosidade, todo espírito opressor e todo espírito de doença, todo espírito de doença da alma, batam em retirada agora, em nome do Senhor Jesus, e que no lugar destes espíritos venha o Espírito, seja derramado o Espírito da graça, da sabedoria, da paz, da vida, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que ilumina os porões desta alma, em nome de Jesus. Pai, você que está recebendo Jesus agora, repita após mim: eu estou arrependido dos meus pecados e confesso a Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor Jesus, entra na minha casa. Senhor Jesus, entra na minha família. Administra as minhas finanças. Toma-me pelas mãos. Ajuda-me a me relacionar com a minha família, porque perdi o controle da minha vida e da minha casa. Mas hoje, Senhor, eu sei que Tu és o meu intercessor e Tu és o meu Salvador. Entra na minha vida, traz avivamento ao meu coração, perdoa-me todos os meus pecados e lava-me com sangue precioso, com Teu sangue precioso, derramado lá naquela cruz, mas sangue que foi apresentado diante do Pai. Purifica-me com este sangue, lava-me por completo. Eu entrego a Ti minha vida, em nome de Jesus.